Olá! Nossa aula 2 tem como título Sistemas Elétricos. Vamos começar? Podemos observar em nossas casas, nos cômodos de nossas casas, um dispositivo elétrico fundamental, que são as tomadas elétricas. Nas tomadas elétricas, nós temos disponíveis para uso pontos de DDP, de diferença de potencial, onde nós podemos utilizar os diversos equipamentos. Esta DDP está à nossa disposição para o nosso consumo. Só que isso não acontece por acaso. Não acontece num estalar de dedos ou num passe de mágica. Para que isso ocorra, para que todos nós tenhamos em nossas casas, nos ambientes comerciais, nas indústrias, pontos de DDP, para que sejam utilizados diversos equipamentos elétricos, é necessário de um sistema elétrico. E o sistema elétrico pode ser definido ou distribuído em 4 fases, que são a produção ou geração de energia elétrica, o sistema de transmissão de energia elétrica, a rede de distribuição de energia elétrica e o consumo. São essas as 4 fases do sistema elétrico. A existência dessas fases nos permite ter à nossa disposição a DDP necessária para a utilização dos nossos equipamentos elétricos. Vamos então agora falar de cada uma dessas fases. A geração de energia elétrica pode ser feita, tem várias modalidades, né, de se fazer a geração de energia elétrica. Pode ser por usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, eólica, fotovoltaica e maré motriz. Nós vamos falar de cada uma delas. A hidrelétrica é a usina que fornece ou que gera energia elétrica através da força da queda da água. Então nós temos uma queda d'água que vai acionar as turbinas de um gerador, vai movimentar as turbinas de um gerador e vamos com isso gerar energia elétrica. Com isso nós temos as grandes represas, né? E todo um trabalho que interfere no meio ambiente, interfere nos leitos dos rios, né? Interfere muito na natureza. Vamos assistir um vídeo. Preste atenção. Você consegue imaginar o que seria da sua vida se não existisse a eletricidade? Na sua casa, no comércio, e na indústria, quase nada funciona sem energia elétrica. E a maior parte da energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas. Através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, essas usinas conseguem gerar energia estável sem emitir poluentes durante o processo. Mas não dá para construir uma hidrelétrica em qualquer rio. Antes, é preciso realizar estudos e encontrar rios que possuam elevado volume de água e que apresentem desníveis em seu curso. Outra grande preocupação é com o meio ambiente. Como será necessária a construção de uma barragem que represe a água do rio para que a hidrelétrica funcione, é preciso antes avaliar o impacto na fauna e na flora. Nunca se constrói uma usina hidrelétrica sem as licenças expedidas pelos órgãos ambientais. Só com todas as licenças em mãos pode-se construir a usina. Na hidrelétrica, o processo de geração de energia começa pela barragem. É da barragem que sai a água que é direcionada a grandes aquedutos onde estão instaladas turbinas.
A força da água movimenta essas turbinas que transformam a energia potencial em energia mecânica. Essa energia mecânica é captada por um gerador, que a transforma em energia elétrica. Como os maiores centros consumidores de eletricidade estão geralmente a grandes distâncias dos rios com potencial de abrigar uma usina, é preciso contar com uma grande rede de linhas de transmissão em alta tensão. Elas são responsáveis pelo transporte da energia gerada na usina até a rede de distribuição. A energia elétrica, que chega geralmente em alta tensão, é transformada e distribuída de acordo com o seu uso. Média tensão para grandes indústrias e baixa tensão para pequenas indústrias, para o comércio e para a sua casa. A hidrelétrica é a principal fonte de energia que movimenta o Brasil. Perceberam a importância da usina hidrelétrica? E é a mais utilizada no Brasil, devido aos nossos recursos hídricos. Mas agora, vamos falar da outra usina, a usina termoelétrica. A usina termoelétrica tem um conceito parecido com a usina hidrelétrica, porque ela também funciona com movimentação das turbinas de um gerador. Só que o que movimenta as turbinas desse gerador não é mais a água, não é mais a queda da água, e sim o vapor sob pressão. Este vapor é produzido por caldeiras de grande potência que geram grande pressão de vapor que movimentam as turbinas do gerador. Ok? Vamos assistir um vídeo sobre geração termoelétrica. Viagem na eletricidade. Entre quente e frio, o princípio de Carnot. Perdão, senhora, quanto consome de petróleo o seu ferro de passar, hein? Que ideia, não é? Um ferro de passar não funciona a petróleo, funciona a eletricidade. Eu sei, mas a sua eletricidade, nas centrais térmicas, os térmicos a fabricam com petróleo. Eles também se servem de carvão, de gás, algumas vezes de urânio, mas a receita é a mesma. Primeiro se faz vapor colocando não sei quantas toneladas d'água dentro de uma espécie de marmita, uma caldeira é como se chama. E se esquenta. Vamos deixar para lá os aquecedores, reaquecedores, bombas e sei lá mais o quê. Então se esquenta. Se esquenta muito, muito seriamente. Pode chegar até 500 graus. Nessas condições, o vapor fica bastante comprimido. 150 vezes a pressão que existe fora. Agora vamos deixá-lo se distender, esse infeliz vapor. Vamos fazê-lo trabalhar fazendo passar dentro de turbinas. Uma turbina a vapor é uma roda com palhetas que tem mais ou menos a forma desta figura. Então encontramos o nosso vapor na saída completamente distendido dentro de um segundo recipiente chamado condensador, onde naturalmente ele se condensa, como seu nome o indica. Ele volta ao estado líquido, se preferem. Nós a enviamos novamente para a caldeira para que trabalhe de novo. Caldeira, turbinas, condensador. Estão vendo? É simples. Ah, tínhamos esquecido o principal. As turbinas, claro, movimentam um alternador que produz eletricidade, etc. Mas isso não nos diz quanto de petróleo necessitamos para produzir 1 kWh de eletricidade. Pois bem, isso depende. Depende da máquina, de seu rendimento, para ser mais exato. Pois se a máquina tem um bom rendimento, ela precisa de uns 250 gramas de petróleo para sair 1 kWh de eletricidade.
E se ela tem um mau rendimento, então aí é diferente. Mas perguntaria à senhora, o que é preciso para que a máquina tenha um bom rendimento, como o senhor diz? Ah, se o senhor Carnot estivesse aqui, ele responderia melhor que eu. Nicolas Carnot era um rapaz bastante dotado que procurava justamente descobrir como melhorar o rendimento das máquinas de seu tempo. E bem que as coitadas precisavam. Primeiro, tapar os escapamentos, ele pensou. Isso não faria nenhum mal. Mas ele pensou também que o rendimento devia depender da diferença de temperatura. Que diferença? Pois bem, de um lado, a temperatura da fonte quente, isto é, a nossa caldeira. Do outro lado, a temperatura de nossa fonte fria, o nosso condensador. E quanto maior a diferença, melhor o rendimento. Então, esquentar mais de um lado é bom. Mas também é preciso esfriar do outro. E é lógico, porque esquentar a caldeira provoca pressão, estamos de acordo. Esfriar o condensador, ao contrário, provoca depressão, vazio. E quanto maior a diferença de pressão, mais o vapor se distende, mas ele trabalha e melhor é o rendimento. Então o nosso térmico em sua central, que quer tirar o máximo de quilowatt-hora de seu petróleo, segue os conselhos do Sr. Carnot. Do lado fonte quente não se pode subir mais. Do lado fonte fria, então aí resfria-se o condensador muito vigorosamente com uma corrente d'água que necessita de uma quantidade enorme de canos. Mas muito vigorosamente quer dizer que é preciso fazer passar aí por dentro uns 25 metros cúbicos d'água por segundo. Isso não se encontra tão facilmente quanto um cavalo. Então não se espantem se as centrais térmicas forem instaladas de preferência na beira do mar ou dos rios. É para esfriar seu condensador, melhorar o rendimento e tirar o máximo de eletricidade de seu petróleo ou carvão. E aí, gostaram? Reparem que a termoelétrica funciona com combustíveis fósseis. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Portanto, com grande malefício ao meio ambiente, gerando o aquecimento global, o efeito estufa e outros problemas. Vamos falar sobre a usina nuclear? A usina nuclear, ela é também, com a mesma filosofia inicial, movimento de turbinas de um gerador. E o movimento das turbinas de um gerador de uma usina nuclear é feito da mesma forma da termoelétrica, é feita por vapor. Vapor sob pressão. Só que o vapor da termoelétrica é gerado por caldeiras de grande potência, que fornecem muito vapor acumulado, uma pressão muito grande de vapor. No caso da usina nuclear, essa geração do vapor é feito pelo aquecimento do núcleo de urânio enriquecido, pela fissão, melhor dizendo, pela fissão do núcleo de urânio enriquecido, que gera um grande aquecimento, gera o vapor e este vapor movimenta as turbinas do gerador. Vamos assistir a um vídeo. Angra dos Reis foi a cidade escolhida para abrigar as únicas usinas nucleares do país, Angra 1, 2 e 3. A última ainda está em fase de instalação. Um dos motivos que levaram à escolha da cidade foi a proximidade do mar, que pode ajudar no resfriamento dos reatores no caso de um acidente. Angra 1 começou a ser construída na década de 70 e ativada em 1982. Segundo o último estudo feito pela empresa que administra a usina,
Em 2008, ela gerou energia para 1,5 milhão de pessoas. A irmã do meio, Angra 2, só começou a operar em 2001. Tem o maior gerador elétrico do hemisfério sul. Sozinha, ela atendeu em 2008 mais de 5 milhões de pessoas. Foi responsável por 25% do consumo de eletricidade no estado do Rio de Janeiro. As usinas nucleares são instalações industriais que servem para produzir eletricidade a partir de energia nuclear. Mas afinal, como isso funciona? Materiais radiativos são estimulados para produzirem calor. O vapor gerado faz girarem as turbinas responsáveis pela produção da energia elétrica. Os materiais radiativos ficam abrigados em reatores que têm que ser refrigerados constantemente por água. Mas esse sistema de refrigeração depende de eletricidade que vem de fora da usina para funcionar. Se esse sistema falha e a refrigeração deixa de ser feita, a pressão e a temperatura dentro do reator sobem até o ponto em que ele mesmo pode derreter, liberando material radiativo. O ambiente é contaminado e há sérios riscos para a saúde da população. Coisas que alteram o funcionamento biológico das células, principalmente induzindo câncer. Outra possibilidade é o material ir para a água e contaminar as plantas. As plantas são comidas pelos animais e as pessoas comem carne ou bebem leite. Então é um sistema complexo. Combustível nuclear são tubinhos fininhos, muitos, com óxido de urânio lá dentro. Mas quando o reator vai funcionando, o óxido de urânio vai virando o demônio. Tudo que existe de radioativo vai se produzindo lá. Entre eles o famigerado Césio-137, que aqui no Brasil contaminou e matou pessoas, inclusive criança, em Goiânia. O acidente com o Césio-137 em Goiânia foi em 1987. Cerca de 60 pessoas morreram e mais de 700 foram contaminadas pela radiação de um aparelho de radioterapia de um hospital abandonado. É assustador, não é? Agora, será que os moradores da cidade de Angra têm algum treinamento? A gente está vendo agora no Japão, eles são treinados tanto para terremotos quanto para grandes tragédias. E, inclusive, existe lá, nós vamos conversar com brasileiros no Japão daqui a pouco, ele estava me explicando agora de manhã, existe o kit furacão, existe o kit radiação, existe, quer dizer, eles são treinados, vendem no supermercado, aquele kit que você deixa na porta, para caso exista um alerta, como agora, né, já só pega aquilo e sai correndo, né? Agora, e aqui no Brasil, né? Existe rota de fuga? Por onde? Aí nós pedimos que a nossa repórter Jaqueline Silva fosse até lá para ver se nós estamos seguros com as nossas usinas nucleares no Brasil. Roda o VT. A crise nuclear japonesa é alarmante para o mundo todo. Aqui no Brasil, a atenção se voltou para as usinas de Angra 1 e 2, localizadas na cidade de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Agora a gente está sobrevoando a usina nuclear de Angra. A gente só pode ficar até essa distância por uma questão de segurança. Ela fica localizada na praia de Itaorna, entre os municípios de Paraty e Angra dos Reis. Próximo à usina nuclear de Angra, a gente consegue ver vários condomínios e queremos saber como estão esses vizinhos. Será que eles ficaram muito preocupados depois do acidente nuclear no Japão? É o que a gente vai ver agora lá embaixo. Você já teve ou tem algum medo de morar perto, de ter algum acidente? No princípio, sim. Eu pensava nisso, caso houvesse algum vazamento, como nós sairíamos daqui do bairro, para onde a gente poderia se locomover para ficar seguro. Você fica naquela insegurança, né? Não sabe se tem segurança realmente ou não, né? Mas... Se o Japão, que é país de primeiro mundo, estourou lá, imagine nós aqui.
O sistema de segurança da usina nuclear de Angra corresponde aos padrões internacionais. As barreiras de proteção que ficam ao redor dos reatores incluem até um prédio de concreto e aço resistente a grandes abalos. Mas o risco de radiação não está relacionado só a grandes tremores ou tsunamis. E no caso de um acidente, pessoas que estão num raio de até 5 quilômetros ao redor da usina poderiam ser atingidas. Um total de 20 mil moradores. A verdade é que quem mora ou trabalha nas proximidades das usinas tem sim que estar preparado para qualquer eventualidade. Os funcionários de Angra passam por treinamentos constantes e os moradores a cada 2 anos. Primeiramente, quem trabalha na operação das usinas, os operadores que fazem o comando da usina na sala de controle, eles são arduamente treinados nos procedimentos de emergência. A população é informada e é convidada a participar desse planejamento. E essa população ela é levada para os abrigos que são montados numa situação dessa natureza. Além dos treinamentos, a cidade segue uma rotina de segurança. Lá no alto dessa torre tem uma sirene e um alto-falante que toca todo dia 10 aqui no bairro do Frade, alertando os moradores de que é apenas um treinamento, mas para que todos fiquem atentos. Em caso de algum acidente que leve risco à população, a empresa que opera Angra 1 e 2 aciona a sirene e os moradores podem ser retirados da área. O primeiro aviso é dado aos moradores que estão em um raio de até 3 quilômetros em torno das usinas. Dependendo da gravidade do acidente, pode passar para 5 quilômetros e chegar até 15 quilômetros. As pessoas são treinadas para, ao ouvir a sirene tocar, elas ligarem os rádios e as televisões locais e aguardarem as informações da Defesa Civil. Elas serão orientadas a se deslocarem para os pontos de reunião em embarque. Já vão estar lá ônibus onde elas serão conduzidas e posteriormente levadas para os abrigos que já nessa altura do campeonato já foram montados previamente. A evacuação do local é realmente um dos pontos que mais preocupa os moradores. Vocês têm algum treinamento para tentar evacuar, se no caso de algum acidente? Não recebemos orientação nenhuma. Nenhuma. Não sabe o que fazer no caso de um acidente? Sabe o que fazer, a gente não sabe. Tem um determinado dia que a sirene toca para fazer esse treinamento, mas fica sempre uma dúvida no ar, se um dia vai funcionar ou não. Eles têm que dar mais atenção, treinamento, criar condições do pessoal evacuar. Foi em 1988, quando caiu um raio nas torres, que é o alarme, aí disparou. Foi o maior sufoco, a maior correria. O pessoal abastecia o carro e ia embora sem pagar aqui no posto. Como é que seria essa evacuação? Ah, eu sei que eu vou pegar meu carro e meter o pé e vou embora. Vou pegar minha esposa. Se todo mundo quiser sair ao mesmo tempo? Não tem como. Só se tiver balão do alto assim, vai levar o pessoal. Agora, isso não é só um problema no Brasil. Quando você pega, e a gente tem essa experiência internacional, quando você pega em outros países, por exemplo, na França, 80% da energia é energia nuclear. E mesmo lá, você encontra um fenômeno muito parecido. As pessoas, como não tem emergência, as pessoas não prestam atenção no plano de emergência. Então não existe assim, o público não é culpado disso, é um fenômeno que é quase que entendível, mas que a gente tem que, à luz desse fenômeno, buscar ferramentas, buscar interação e comprometimento da população. Acho que as pessoas não se preocupam muito até ter um acidente. Não, ninguém se preocupa muito não. Eu acho que não. Você acha que a população vai a essas palestras? É muito pouco, muito raro. Eu particularmente não vou. E aí? Muito interessante, não é mesmo? O que eu tenho que frisar aqui é o seguinte, o vídeo mostrou muito bem, embora tenha pouco impacto ambiental uma usina nuclear, nós sempre vivemos com o fantasma do problema radioativo, do vazamento radioativo, como houve em Chernobyl há pouco tempo no Japão e até mesmo aqui no Brasil com o caso do Césio-137. Portanto, o profissional de segurança do trabalho
tem uma função importantíssima nessa prevenção, na conscientização e no treinamento para todos os profissionais daquele ambiente saber como proceder no momento de sinistro. Está vendo a nossa importância? A energia eólica é a energia elétrica gerada pela força dos ventos. Como funciona? Funciona com parques eólicos. São vários aerogeradores com aletas de turbinas que se movimentam através da força do vento, gerando assim a energia elétrica. Preste atenção neste vídeo. Como a água e outras substâncias, o ar é um fluido com a diferença de que suas partículas estão em forma gasosa em vez de líquida. Quando o ar se move rapidamente na forma de vento, essas partículas também se movem rapidamente. Esse movimento significa energia cinética. E para gerar energia através do ar, existe a turbina eólica, onde as pás da turbina são projetadas para capturar a energia cinética contida no vento. Quando as pás da turbina capturam a energia do vento e começam a se mover, elas giram um eixo que une o cubo do rotor a um gerador. A turbina de energia eólica mais simples possível consiste em 3 partes fundamentais: as pás do rotor, o eixo e o gerador. As pás são basicamente as velas do sistema. Em sua forma mais simples, atuam como barreiras para o vento. Quando o vento força as pás a se mover, transfere parte de sua energia para o rotor. O eixo da turbina eólica é conectado ao cubo do rotor. Quando o rotor gira, o eixo gira junto. Desse modo, o rotor transfere sua energia mecânica rotacional para o eixo, que está conectado a um gerador elétrico na outra extremidade. A última parte, o gerador, transforma essa energia rotacional em eletricidade. Quando se trata de turbinas eólicas modernas, há 2 tipos de turbinas principais: as de eixo horizontal e as de eixo vertical. Todas as turbinas de escala de geração pública produzidas comercialmente são turbinas eólicas de eixo horizontal, ou TEEH. As TEEHs usam uma torre para elevar os componentes da turbina a uma altura ideal para a velocidade do vento e ocupam muito pouco espaço no solo, já que todos os componentes estão a até 80 metros de altura. 2 fatores contribuem para um melhor rendimento da turbina: aerodinâmica e tamanho. As 2 forças aerodinâmicas principais que atuam sobre os rotores da turbina eólica são o empuxo, que atua perpendicularmente ao fluxo do vento, e ao arrasto, que atua paralelamente ao fluxo do vento. Quanto maiores as pás da turbina, mais energia ela pode capturar do vento e maior a capacidade de geração de energia elétrica. Em uma escala global, as turbinas eólicas geram atualmente tanta eletricidade quanto 8 grandes usinas nucleares. Uma grande turbina eólica típica pode gerar até 1,8 megawatts de eletricidade, ou 5,2 milhões de quilowatts-hora anualmente, sob condições ideais, o suficiente para energizar quase 600 residências. As 2 maiores vantagens de usar o vento para gerar eletricidade são mais óbvias. A energia do vento é limpa e renovável e não há risco de uma escassez de ventos. Mas há inconvenientes também. As turbinas eólicas nem sempre funcionam com 100% da potência, como muitas outras fontes energéticas, já que a velocidade do vento é variável. Outro ponto importante é que quando se trata de turbinas eólicas, a localização é tudo. Saber quanto vento existe em uma área, qual sua velocidade e duração, são fatores decisivos para a construção das chamadas fazendas eólicas eficientes. O uso da energia eólica cresce cada vez mais, principalmente nos países desenvolvidos. O How Stuff Works explica como funciona a energia eólica. Perceberam como é interessante essa modalidade de geração de energia elétrica? O que vocês acham? Esta modalidade tem impacto ambiental? Sim, o impacto ambiental é a mortandade de algumas espécies de aves, devido ao movimento das hélices, ou das turbinas. Hélices não, são turbinas, né? Dos aerogeradores, e também o ruído.
Este movimento pela força dos ventos, das turbinas, dos aerogeradores, né, produzem um ruído de alto nível. Vamos ver agora a geração de energia elétrica através da energia fotovoltaica, mais conhecida como energia solar. Nós vamos ter placas de silício que vão receber radiações solares e vão converter essa energia em energia elétrica. Para as noites e dias com pouca luminosidade, nós vamos utilizar baterias para armazenar esta energia. É assim o processo de funcionamento de uma usina fotovoltaica. Observe o vídeo. Esta é a usina MPX Tauá, empreendimento da MPX para a geração de energia elétrica a partir do sol. Localizada no município de Tauá, a cerca de 360 quilômetros de Fortaleza, a usina solar terá a potência instalada de 1 MW em corrente contínua, o suficiente para suprir de energia 1.500 residências. Serão 4.400 painéis fotovoltaicos numa área de 12.000 metros quadrados. A luz solar incide sobre os painéis fotovoltaicos de alta tecnologia, que são responsáveis pela transformação da radiação solar em energia elétrica. O processo ocorre com o efeito que a luz causa na fina camada de silício das células fotovoltaicas, polarizando-a e gerando corrente contínua durante todo o período em que a radiação solar incide sobre os painéis. A energia elétrica gerada pelos painéis fotovoltaicos é conduzida por cabos elétricos até as caixas de controle e monitoramento, que funcionam como um ponto de encontro da energia gerada por uma significativa quantidade de painéis. Após concentrada, toda essa energia é enviada através de cabos subterrâneos para uma sala onde estão localizados os inversores. Nos inversores, através da aplicação da eletrônica de potência, é que ocorre a transformação da energia produzida em corrente contínua em corrente alternada. Para a interligação da usina ao sistema elétrico, um transformador elevará a tensão gerada pelos inversores em 220 volts para 13,8 kV, conectando-se através de uma linha de aproximadamente 2 km de extensão à rede distribuidora local. A MPX possui planos para a expansão desta usina, podendo chegar a 5 MW de potência instalada, gerando assim mais energia para o sistema elétrico nacional. Para esta fase, com potência instalada de 5 MW, o novo ponto de conexão com o sistema elétrico será a subestação de 230/69 kV de Tauá. Para essa conexão será necessária a construção de uma nova subestação elevadora, que elevará a tensão de 13,8 kV, gerada por cada módulo de 1 MW para os 69 kV. É assim que a MPX trabalha. Geração de energia e consciência ambiental para fornecer aos brasileiros a energia necessária para o crescimento do país com sustentabilidade. Com a nossa tecnologia, a energia que move o mundo pode viver em equilíbrio com a natureza. MPX, mais desenvolvimento, qualidade de vida e muito mais energia para o Brasil. Realmente é incrível, né, gente? Como que a gente pode utilizar as energias da natureza. Já falamos da água, já falamos dos combustíveis fósseis que alimentam as caldeiras na termoelétrica, já falamos de falamos inclusive do vento, que movimenta os aerogeradores, e agora a força do sol, né, da energia solar. Só que esta energia, ela aparentemente, quando está em funcionamento, aparentemente não, quando está em funcionamento, ela não causa impacto ambiental. Mas no seu todo, sim. Até mesmo é uma das mais poluidoras, porque as placas de silício
a sua extração, a extração do silício, é um processo muito poluidor. E depois, como fazer com os descartes das baterias? Perceberam? Pois é, não é tão simples assim. Vamos agora falar da maré motriz, da geração de energia elétrica através do movimento das ondas. A COP do Rio de Janeiro está desenvolvendo junto com o governo do Ceará, e já está funcionando, né, uma usina maré motriz, que utiliza o movimento das águas para movimentar uma bomba que vai injetar água nas turbinas de um gerador. Muito interessante o processo. Vamos ver no vídeo? A COP, em parceria com a Eletrobras e o governo do Ceará, está desenvolvendo tecnologia para a implantação da primeira usina de ondas das Américas. O conceito consiste na movimentação de flutuadores pela ação das ondas do mar, que através de braços mecânicos acionam bombas hidráulicas existentes nas bases. Essas bombas hidráulicas captam a água tratada de um reservatório através de uma tubulação em circuito fechado, alimentando um acumulador hidropneumático interligado a uma câmara hiperbárica. Esse conjunto fornece um jato d'água numa pressão equivalente à de uma queda d'água de 500 metros de altura. Esse jato aciona a turbina hidráulica, que, acoplada a um gerador, produz eletricidade. Durante o desenvolvimento do conceito da usina, foram realizados testes em modelos reduzidos no tanque oceânico da COP UFRJ para a avaliação da potência gerada e do rendimento energético. As ondas simuladas nos testes para diferentes condições de mar foram produzidas por um sofisticado sistema de geração de ondas do laboratório. Ondas de diferentes frequências e amplitudes foram empregadas para a avaliação das condições de funcionamento. Numa plataforma existente sobre o tanque oceânico para acesso dos pesquisadores e posicionamento dos instrumentos de controle, foram fixados 4 módulos de bombeamento da usina. Durante os testes, um arranjo alternado dos flutuadores também foi investigado quanto à sua influência no desempenho. Um acumulador hidropneumático libera água em alta pressão para uma turbina hidráulica acoplada a um gerador, produzindo eletricidade. Como demonstração, a energia elétrica produzida foi utilizada num painel para acender lâmpadas do tipo incandescentes, alternando posteriormente para lâmpadas fluorescentes. Um transdutor de deslocamento posicionado numa estrutura de acionamento da bomba e conectado a um sistema de aquisição de dados registra o movimento vertical dos flutuadores. Esse movimento determina o volume de água deslocado pelas bombas, que, multiplicado pela pressão da câmara hiperbárica, define a potência total produzida. O rendimento da instalação é então avaliado pela relação entre a potência da usina e a potência da onda. A usina de ondas apresenta flexibilidade para aplicações ao longo da costa, assim como para suprir comunidades em ilhas isoladas. A energia proveniente dos oceanos poderá vir a contribuir com uma importante parcela no campo das energias limpas e renováveis, colocando o Brasil no seleto grupo dos países que estão avaliando protótipos associados a essa tecnologia. Com isso, terminamos as explicações das diversas modalidades de geração de energia elétrica. Depois que nós geramos a energia elétrica, é importante lembrar que todas essas usinas geralmente estão localizadas
longe dos centros de carga. Daí eu chamo o centro de cargas os centros urbanos. Daí é necessário pegar essa energia gerada ou produzida e levar até os centros urbanos, para que elas sejam distribuídas nos diversos consumidores e aí sim consumidas. Como fazer isso? Com um sistema de transmissão de energia elétrica. Como é feito esse sistema de transmissão de energia elétrica? Através de torres de transmissão e condutores, que são os 3 fios ou as 3 fases. Essa fase, entenda-se como potencial, não é a fase do sistema elétrico, que são as etapas do sistema elétrico: geração, transmissão, distribuição e consumo. Essa fase é a fase potencial, e cada potencial é diferente do outro. Então, as redes de transmissão levam 3 condutores, ou melhor dizendo, 3 fases em potenciais diferentes, desde a geração até o centro de carga. Observe que, ao fazer isso, é necessário passar por milhares de quilômetros. Para fazer essa transferência ou essa transmissão de energia da geração até a transmissão, nós precisamos fazer em alta tensão, para que a perda de tensão por esse longo trecho que vai ser transmitida a energia elétrica seja desprezível. Ao chegar nos centros de cargas, nós vamos passar para a rede de distribuição. Vamos deixar de trabalhar com torres e condutores e vamos passar a trabalhar com postes, condutores e transformadores. E medidores, porque o transformador vai transformar essa alta tensão em baixa e vai levar até o poste. E vai levar até o medidor. Do medidor para frente, a energia está disponível para o consumo. Do medidor para trás é a rede de distribuição. Alunos, preste atenção, um dado muito importante. Quando eu falo fases do sistema elétrico, geração, transmissão, distribuição e consumo, eu estou querendo dizer etapas do sistema elétrico. Não podemos confundir com as fases das instalações elétricas, monofásicas, bifásicas e trifásicas, que aí são cada uma delas potenciais elétricos. Ok? Nesse momento é importante nós falarmos das classificações das tensões, mas das classificações das tensões segundo a NR10. A NR10 classifica as tensões em extra baixa tensão, em baixa tensão e em alta tensão. Mas depende, esses valores vão variar, se for corrente alternada ou corrente contínua. Então percebam, preste atenção nas nossas etiquetas. A tensão em corrente alternada será extra baixa tensão de 0 a 50 volts. Baixa tensão de 50 a 1000 volts. E alta tensão acima de 1000 volts. Já em corrente contínua, será extra baixa tensão de 0 a 120 volts. Baixa tensão de 120 volts a 1500 volts. E alta tensão acima de 1500 volts. Reparem que na NR10 não apareceu média tensão. Média tensão é considerada por outras normas. A ideia de apresentar os níveis de tensão segundo a NR10 é que nós vamos estudá-la na aula 4. Aí quando eu falar na aula 4 de alta tensão, vocês já sabem que eu estou falando acima de 1000 volts em corrente alternada e acima de 1500 volts em corrente contínua. Pois é, mas afinal, o que é uma corrente alternada e o que é uma corrente contínua? A corrente nós já sabemos que é uma corrente elétrica, um fluxo ordenado de elétrons num condutor. A corrente alternada é a da tomada. Quando a gente vai
colocar um plug macho numa tomada de 2 pinos, eu não tenho posição, eu posso botar de um jeito ou de outro, porque a polaridade está mudando, por isso que a corrente é alternada. Os polos positivos e negativos mudando, o sentido da corrente está mudando. Então o fluxo de corrente em corrente alternada, ele vai mudando de direção. E o fluxo de corrente contínua é constante, do positivo para o negativo. Eu consigo a corrente contínua através de pilhas e baterias. Preste atenção, um dado importante sobre corrente alternada e corrente contínua para a segurança do trabalho. Se você, repare nessa pergunta, se você receber um choque de 5 ampere em corrente alternada e 5 ampere em corrente contínua, os danos ao seu organismo será o mesmo? Reparem, se eu fizer 2 situações, a primeira, se eu fizer isso no papel, e a segunda, se eu fizer isso no papel, qual das situações eu agredi mais o papel? Claro que na segunda. Por isso, a corrente alternada é mais maléfica ao organismo humano. Um choque de corrente alternada é mais perigoso para o ser humano, porque ela fica mudando de direção, portanto mais agressiva. Só que eu vou dizer mais, essa relação inclusive é uma proporção de 5, ou seja, se eu levar um choque de 5 ampere em corrente alternada, para eu levar um choque em corrente contínua para fazer o mesmo dano no meu organismo, eu vou ter que levar um choque em corrente contínua de 25 amperes, 5 vezes mais. Porque a corrente alternada ela é mais perigosa, na ordem de 5 vezes. Tem uma pergunta interessante para fazer. O que é eletricista e o que é eletricitário? É a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Para explicar isso, primeiro, eu preciso definir o que é o sistema elétrico de potência. Vocês já conhecem o sistema elétrico, que é dividido em 4 etapas: geração ou produção, transmissão, distribuição e consumo. O sistema elétrico de potência está dentro do sistema elétrico geral. Ele corresponde às fases de geração, transmissão, distribuição até o medidor. Depois do medidor é o consumo, que não faz parte do sistema elétrico de potência. Então chama-se eletricitário aqueles profissionais que trabalham no sistema elétrico de potência. Ou seja, trabalham nas usinas geradoras, nas linhas de transmissão, Furnas, por exemplo, e trabalham na distribuição, Light aqui no Rio e Ampla em Niterói, por exemplo. Existem diversas concessionárias, dependendo da região. O eletricista é aquele que trabalha no consumo. Só que nós vamos perceber que, inclusive em reportagens, em relatórios, as pessoas chamam um e outro como se fosse a mesma coisa. Apesar dessa diferença, não se espantem, que toda hora vocês vão perceber que os eletricitários são chamados de eletricistas. Isto é comum, nem eles ficam ofendidos, nem nós estamos errados quando estamos falando em forma coloquial. Observe apenas que na hora de emitir um relatório, tente colocar a nomenclatura correta, ok? Mas eu ainda tenho uma pergunta, não pense que acabou. E não é uma pergunta difícil. O que é horário de verão? Geralmente, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, alguns alunos falam: é um tempo maior que eu tenho para ficar na praia. Claro que é uma brincadeira.
E claro que isso acontece, porque retarda o tempo, né, do dia escurecer, do dia acabar e chegar à noite. Mas com certeza não é esse o objetivo. O objetivo é outro, é economia de energia. Mas não é só isso, não é economia de energia. É a economia de energia na hora de ponta, no horário do rush, no horário de movimento. Que horário é esse? 17h30 às 20h30. São 3 horas por dia que nós temos o horário de ponta. Como funciona então o horário de verão, né, para reduzir, né, a energia, para reduzir o consumo de energia no horário de ponta? Se nós não estamos no horário de verão, por volta das 6 horas já está escurecendo. As pessoas estão chegando em casa, estão ligando seus equipamentos, algumas indústrias ainda estão funcionando ou estão funcionando, e além disso, entra uma carga significativa, que é a carga da iluminação pública. Imagina, todas as ruas iluminadas. Com isso, fica a demanda concentrada num determinado horário. Para isso não acontecer, o horário de verão é uma alternativa positiva, porque o que ocorre? A iluminação pública só vai entrar às 8 horas. Enquanto isso, dá tempo de todas as outras ações já terem sido executadas. Com isso, nós não temos um excesso de demanda num determinado horário. Ela é distribuída. Ok? Nesta aula, nós vimos o sistema elétrico, que tem 4 etapas: produção e geração de energia, transmissão de energia, distribuição e consumo de energia. Vimos também o sistema elétrico de potência, que está dentro do sistema elétrico. Podemos, inclusive, dizer que o sistema elétrico de potência é geração, transmissão e distribuição, até o medidor, inclusive. Portanto, o sistema elétrico é o sistema elétrico de potência mais o consumo. Vimos também os níveis de tensão segundo a NR10, a diferença de eletricista, eletricitário e a importância do horário de verão. Até a próxima aula, onde veremos os efeitos fisiológicos da corrente.